Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Fui parar em um prostíbulo com 14 anos de idade. Sem conhecer nada, uma menina inocente, eu tive que lutar pela minha sobrevivência. Eu tinha um padrasto que me molestava muito. Dos meus 5 anos de idade até meus 13 anos. Foi onde que eu não aguentava mais, eu tinha muito medo dele. Eu não conseguia nem aprender os deveres na escola, porque a minha mente ficava focada no meu padrasto dentro de casa. E daí eu fui parar em um prostíbulo com 14 anos de idade. Eu conheci um assaltante que se apaixonou por mim, eu me apaixonei por ele. E com ele eu comecei a usar drogas, a roubar, fiquei presa várias vezes. E com ele eu fiquei 2 anos. E ele morreu num assalto. E como eu sabia roubar, eu fui lutar para me sobreviver. Quando eu estava com meus 25 anos, eu fui para o tráfico. Eu trabalhei 20 anos no tráfico de droga. E no crack eu me aviciei, que foi a minha ruína. Depois de 20 anos, a polícia me pegou e eu fui para a cadeia. Fiquei 7 anos na cadeia por causa do tráfico de drogas. Aí com um mês que eu estava na rua, em casa, tomava um banho e voltava para a rua. Eu mesma achava assim, comigo não tem jeito. Tenho uma irmã que nunca desistiu de mim. E um cunhado que sempre acreditou que Deus tinha algo na minha vida. E através desse meu cunhado, ele falou para eu pedir ajuda, que eu não estava aguentando mais. Quando eu cheguei a pedir ajuda, ele falou: Jean, você quer ajuda? Eu falei: quero, mas eu não vou colocar você em qualquer lugar. Eu vou colocar você num lugar melhor. Cristolândia Feminina, um lugar abençoado. O aluno ele chega muito debilitado, emocionalmente muito fragilizado. É lindo ver essa caminhada de transformação e aquilo que no dia a dia eles vão experimentando nesse processo, sobretudo também de conhecimento de Deus. E Jandira é uma dessas histórias fantásticas que a gente pode ver que de fato Jesus pode salvar, pode transformar a vida de uma pessoa. Hoje eu tenho 3 anos que eu estou de pé e eu gosto de servir como voluntária, fazendo comida para os moradores de rua, porque isso é uma coisa que me enche espiritualmente. Quando eu saio de lá, eu saio alegre, cara, porque eu estou ali fazendo para Deus. Tenho o meu trabalho, o trabalho de diarista, graças a Deus. Reconstruí toda a minha família. Consegui montar minha casa com o meu trabalho. Então hoje eu sou uma mulher de dignidade, eu sou uma mulher alegre. Sabe por quê? Jesus transforma, Jesus liberta. Depois de alguns anos tirando pessoas das ruas, nós percebemos que não era suficiente realizar esse trabalho, porque é na porta das escolas que as crianças estão sendo aliciadas, abordadas. Então nós precisamos trabalhar nessas 2 frentes, da prevenção, abençoando crianças, dando oportunidades para as crianças, para que elas não tenham a experiência tão difícil que Jandira teve. O Projeto Viver, quando chegou, ele fez com que a igreja se tornasse uma igreja muito relevante para o bairro. Hoje a gente sabe que é muito difícil você tirar
um adulto do tráfico de droga, mas o Projeto Viver nos ensinou que a gente pode evitar que uma criança cresça e vá para o tráfico de drogas. A metodologia do Viver ela é diferenciada porque ela enxerga a criança e o adolescente num todo, mostrar a ela uma nova perspectiva de vida, de futuro. A gente tem oferecido atualmente reforço escolar e recreação, e temos a devocional. A gente oferece também atividades extras para a comunidade, para os pais. Quando eu vim para o projeto, eu tinha acabado de ter filho, estava meio que na depressão, pandemia, só casa, estava acima do peso, estava numa situação bem deprimente. Comecei a vir para o projeto, frequentar a igreja e me reconciliei. Já me apaixonei de cara pelo projeto, pela forma de ajudar, pela forma de cuidar de vidas. Quero incentivar você que não tem um projeto Viver no seu bairro a começar esse trabalho, que a sua igreja se torne uma igreja também relevante para a sociedade, uma igreja que esteja de portas abertas para receber desde a criança até o idoso. Sem dúvida alguma você vai ter um resultado tão grande que você não tem dimensão disso. Essa é uma luta de todos nós. Enquanto a sua igreja atua numa ponta, cuidando das crianças, abençoando as crianças, promovendo a oportunidade de que elas tenham um futuro de esperança, um futuro na presença do Senhor, nós atuamos na outra ponta como seus missionários, seus agentes de transformação para aqueles que estão nas ruas. Eu tenho muita gratidão a todas as igrejas batistas que investem em missões. Continue, porque nós precisamos de abrir mais cristolândias. Uma vida vale mais do que o mundo todo. E vale a pena transformar vidas, porque só Jesus Cristo salva. Que bom que você está aqui, que bom que podemos nos encontrar mais uma vez. Hoje, para falar um pouco sobre a graça de Deus sobre a nossa vida. Antes de tudo, eu quero lembrar dos nossos pedidos, daquela agenda de oração contínua, necessária na vida da nossa igreja. Então você precisa orar por este pastor, pela sua família, pelo seu ministério. Eu preciso ser sustentado, eu necessito ser sustentado pelas suas orações. Também orar por toda a liderança da igreja, aqueles que ministram ou que servem na diretoria, no conselho gestor, em cada função na vida da igreja, tão importante para que nós possamos servir a Deus com excelência, de maneira que seja digna do seu nome. Também orar pelos nossos enfermos, pelos nossos necessitados, os que conhecemos que estão na vida da nossa igreja e que fazem parte também do nosso círculo de amizade, de influência, de nossos relacionamentos. Precisamos envolver essas pessoas com oração. Lembre-se que a oração ela é o ponto de partida para a solução de todos os problemas, de qualquer questão que tenhamos em nossa vida. Buscamos a sabedoria de Deus, a direção de Deus e o poder de Deus também na nossa vida. Quero lembrá-lo então, além desta agenda permanente, dos nossos trabalhos agora no aniversário da nossa igreja. A IBPAR completa 59 anos de existência. Dia 7 de setembro de 1963. Foi o culto de organização desta igreja. Então nós estamos celebrando diante de Deus a nossa trajetória, o fato de que Ele jamais se ausentou desta igreja, Ele sempre conduziu a história desta igreja e especialmente buscamos de Deus aquilo que Ele tem para o nosso futuro, de estarmos no centro da sua vontade, de percebermos a direção, as palavras, como diz Jesus lá em Apocalipse, né? Ouça o que o Espírito diz à igreja, ouvir a voz de Deus neste tempo. Assim como aquelas igrejas lá no final do primeiro século receberam uma carta com esta exortação, ouça o que o Espírito diz à igreja hoje, que nós possamos receber esta visitação especial de Jesus na nossa vida, na vida da nossa igreja, dizendo a nós as suas palavras, dizendo-nos o que Ele quer que nós façamos. Eu quero lembrar então que no próximo domingo abrimos esse mês de celebração pensando exatamente nisto,
pensando de como Deus foi gracioso ao alcançar cada um de nós e tem sido gracioso em nos acompanhar e sobre a vida da sua igreja. Dia 4, então, esse primeiro encontro no culto das 18 horas. Dia 7 de setembro, quarta-feira, feriado, nós vamos ter o nosso culto às 18 horas. Celebraremos a ceia do Senhor porque a igreja ela é identificada por duas ordenanças especiais, né? Básicas, que é o batismo e a celebração da ceia do Senhor. Então nós vamos nos reunir em torno da mesa do Senhor. No dia 11, no domingo, estará conosco o Ministério Som Maior. Quero convidar você a participar desse momento. E no dia 24, último sábado do mês, nós teremos o nosso encontro do crepe. Teremos uma creparia aqui conosco. Vamos nos reunir, celebrar juntos e nós queremos que você participe. É necessário fazer a inscrição e a gente pede que você faça isso para podermos nos organizar melhor. Tá? E dia 25, último domingo do mês, teremos então a apresentação da cantata Faz-nos Um. Grupo de irmãos que tem se esforçado, se dedicado para que possamos passar esta mensagem para a vida da igreja. Quero convidar você então, dia 4, no primeiro domingo, a estar conosco, dia 7, na quarta-feira, às 18 horas, no domingo, dia 11, com som maior, no dia 24, às 19 horas, com a creparia, reunião do Homens do Reino, com mulheres de valor, todos juntos, é uma programação conjunta, não precisa ser casal, tá? Não precisa ser membro da igreja, você precisa se inscrever para participar conosco. E dia 25 vamos fechar esse momento com a apresentação da cantata. Muito trabalho, e muito trabalho precisa de oração. Eu me lembro de uma música que dizia assim, pouca oração, pouco resultado. Nenhuma oração, nenhum resultado. Mas muita oração, muito poder. Deus vai agir no nosso meio. Então eu quero convidar você a ter todos estes motivos de oração na vida da nossa igreja. Além de todos estes motivos que têm a ver com a vida da nossa igreja e com motivos particulares que temos em nossa própria vida, há um motivo muito importante no ano de 2022, que são as eleições no nosso país. Este ano precisamos votar para presidente, para senador, para deputado federal, para governador e para deputado estadual. Você precisa então escolher 5 candidatos. Nós estamos apresentando a cada semana um mandamento do Decálogo do Voto Ético produzido pela Associação Evangélica Brasileira na década de 90. Ele é muito pertinente. O nosso anseio é que isso incentive você a intensificar as suas orações por este motivo e votar com liberdade e com responsabilidade. A nossa igreja não tem candidatos, não é filiada a nenhum partido político e nós precisamos nos tornar sal e luz nessa sociedade, agindo com responsabilidade e buscando a justiça do reino de Deus. Que esta apresentação abençoe a sua vida, enriqueça a sua consciência e a sua maneira de agir no mundo. Que ela reflita a presença de Cristo na sua vida. Decálogo do Voto Ético. Mandamento 2. O cristão não deve violar a sua consciência política. Ele não deve negar sua maneira de ver a realidade social, mesmo que um líder da igreja tente conduzir o voto da comunidade noutra direção. Nós vamos agora meditar sobre a graça de Deus, sobre este tema que vamos falar durante todo este mês, que a igreja, a IBPark especialmente, é um ambiente da graça de Deus. Fecha os teus olhos. Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez o privilégio, ó Deus, de podermos estar na tua presença. E nós te pedimos agora de maneira muito especial, pelos nossos enfermos, pelas pessoas que estão adoecidas, pelas pessoas que estão passando dificuldades neste momento, ó Deus. Também por aqueles irmãos que estão desempregados, que não têm os recursos necessários, ó Deus, para o seu sustento. Ó Deus, não permite faltar nada na mesa dos teus servos. E, ó Deus, usa-nos para suprir as necessidades dos nossos irmãos. Move o nosso coração para que este amor fraterno
se manifeste sempre, a cada dia, na vida da tua igreja como testemunho do teu amor em nós e do teu amor para com o mundo. Ó Deus querido, vai à frente de nós. Todas estas programações, ó Deus, não são para exaltar-nos a nós mesmos, mas especialmente, ó Deus, para proclamar o teu evangelho, para dizer que esta igreja está aqui, existe aqui, ó Deus, porque existe um Deus verdadeiro, existe o Deus que é sobre todos os deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ó Deus querido, que este teu reinado em nosso coração se manifeste também, ó Deus, na vida de outras pessoas. Ó Deus, que este tempo de celebração seja um tempo de exaltação ao teu nome, de reconhecermos a tua graça, de reconhecermos o teu poder e de cada vez mais nos prostrarmos aos teus pés e experimentarmos, ó Deus, o teu favor imerecido, o teu amor manifesto em nossa vida. Ouve a nossa oração, ó Deus, visita-nos. É o que nós te pedimos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Prepara o teu coração. Nós vamos meditar sobre esta palavra tão importante, sobre esta verdade tão central nas páginas da Bíblia, a graça de Deus. O Deus da glória. Eu, Paulo, submisso ao plano de Deus como apóstolo, um agente especial de Cristo Jesus, escrevo aos cristãos fiéis de Éfeso. Saúdo vocês com a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e por nosso Senhor Jesus Cristo. Como Deus é maravilhoso, e que bênção Ele é! Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvos do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo Ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer Ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Por causa do sacrifício do Messias, que derramou seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre. Estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades. E a verdade é que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo e providenciou tudo de que precisamos, e fomos incluídos nos planos que Ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós, em Cristo, num plano de longo alcance em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, Ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que Ele está executando em tudo e em todos. Foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer nela, a mensagem da salvação, se acharam em casa, livres, entregues com a assinatura e o selo do Espírito Santo. O selo da parte de Deus é a primeira parte do que está por vir, um lembrete de que vamos receber tudo que Deus tem preparado para nós, uma vida cheia de louvor e gloriosa. Eu quero falar com você sobre a graça de Deus, sobre esta palavra que revela esta verdade sobre o amor de Deus, esse amor incomensurável, este amor que se manifesta na sua bondade, na sua grandeza, na maneira como ele abarca todas as coisas e todas as realidades. O apóstolo Paulo utiliza esta palavra, que é traduzida como graça, em todas as suas cartas, e no Novo Testamento ele é quem a utiliza em 2/3 das suas ocorrências. Ela é uma palavra muito importante. Ela é tão importante que o texto que nós lemos fala sobre esta manifestação desta gloriosa graça através da ação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que se manifesta nesta salvação que nos alcança.
Eu quero lembrar de um trecho do apóstolo Paulo, utilizando esta palavra, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, os versos 9, 10 e 11, quando ele diz assim: pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Quando a gente pensa na graça de Deus, nós precisamos lembrar que a graça de Deus não é apenas um atributo divino, algo que é uma característica de Deus, mas revela a sua essência. Está profundamente ligada com aquilo que João fala na sua primeira carta, quando diz que Deus é amor. Deus também é esta graça, porque o seu amor se manifesta desta maneira. Graça tem a ideia primária de favor. E quando nós pensamos na ação de Deus ou de Cristo em favor do ser humano, nós sempre entendemos a graça como um favor imerecido. Então, esta palavra que se manifesta como graça é algo que nós precisamos compreender, a sua extensão, a maneira como ela se manifesta, porque quando o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, aos seus irmãos, aqueles crentes a quem ele pregou o evangelho, ele está falando, olha, ele tem esse problema com aquela igreja que, depois de ter sido alcançada pelo evangelho da graça de Cristo, que Paulo pregou a eles começaram a questionar a autoridade apostólica de Paulo. E Paulo então diz isso, olha, eu sou o menor dos apóstolos. No entanto, a graça de Deus para comigo não foi inútil. Perceba que esta graça se manifesta na vida de Paulo, indo ao encontro de Paulo. Quando Paulo perseguia a igreja de Deus, como ele diz, ele estava em busca de ser aceito por Deus, ele estava em busca de cumprir um chamado, ele estava em busca de ser zeloso, como ele fala aos Filipenses, falando sobre o seu zelo, a sua correção, a sua maneira de viver de uma maneira superior até aos seus contemporâneos. Paulo é alguém que deseja estar próximo de Deus, mas faz tudo da maneira errada, é verdade. Mas a graça de Deus vai ao encontro dele para que ele possa perceber exatamente quão distante ele está de Deus, perseguindo a Deus e distante de Deus ao mesmo tempo. É esta graça que o alcançou, e é esta graça que não levou em consideração ou que desconsiderou esse tempo de ignorância no qual ele perseguiu a igreja de Cristo. Ele vai falar isso aos Coríntios, que é uma das primeiras cartas que ele escreve, e ele vai repetir esta mesma expressão de não ser digno porque perseguiu a igreja na sua última carta, ou nas últimas cartas, quando escreve a Timóteo. Então nós percebemos que esta verdade que tomou o coração de Paulo levou toda a sua existência, desde que ele aceitou Jesus, toda a sua trajetória espiritual, ela é envolvida com esta verdade no seu coração. Eu não mereço. O que Deus fez para comigo é um favor imerecido. Eu não sou digno, aliás, eu sou indigno de qualquer maneira como ser humano, mas eu ainda pior que todos, eu persegui a igreja de Cristo, a igreja de Deus. Então nós precisamos compreender que Paulo tem essa visão no seu coração de que esta graça, esse favor imerecido o alcançou naquele dia que ele estava no caminho de Damasco, tomado por ódio, pensando somente em morte. A graça de Cristo alcançou exatamente aquele que, conforme as suas próprias palavras, era imerecedor, era o pior dos pecadores, como ele vai afirmar mais no futuro da sua vida. A graça nos alcança. Mas eu acho interessante quando a gente reflete sobre isso, quando a gente consegue estudar mais calmamente o texto, mas nessa meditação desta noite quero destacar que ele diz que a graça de Deus não foi inútil para com ele. Antes trabalhei mais do que todos os outros que se dizem apóstolos ou superapóstolos, como ele vai utilizar esta expressão na sua segunda carta. Ora,
Paulo está afirmando que esta graça que não foi inútil quando apareceu para ele no caminho de Damasco. Quando ele ficou cego e finalmente conseguiu, no seu íntimo, enxergar com os olhos da fé. Teve desvendado, apesar de cego ali, teve desvendado que ele estava conversando com o Senhor. Esse Paulo que vai caminhar e ele diz: essa graça não foi inútil, porque me alcançou, porque veio no meu caminho, porque atravessou a minha vida e me transformou. Mas essa graça que não é inútil, não foi inútil, ela também produziu algo em Paulo. É assim que Paulo vai afirmar aí que eu trabalhei mais que todos os apóstolos. Na sua segunda carta, por duas vezes, ele fala a respeito de todas as perseguições, de todas as tribulações, de todas as lutas que enfrentou para poder realizar o seu ministério, propagando este evangelho, continuando a falar deste evangelho da graça de Deus, essa boa notícia do favor imerecido de Deus em Cristo Jesus. Esta é a boa notícia que ele tinha para dar e por isso ele diz que ele viajou, ele sofreu naufrágios, ele foi perseguido por amigos e por inimigos, ele ficou preso, ele foi açoitado, ele passou fome, nudez, ele se sentiu desanimado, às vezes perplexo em muitas situações, mas em todas elas ele está falando dessa ação eficaz da graça de Deus sobre a sua vida. A ação eficaz que desvenda aos olhos do pecador a sua condição, a sua situação, mas também a graça de Deus que é eficaz na caminhada posterior a este encontro existencial que Paulo teve naquele caminho de Damasco. Era Saulo naquele momento ainda, teve com Cristo no caminho de Damasco. Esta graça que não é inútil, que é eficaz, que funciona, que transforma, que trabalha na vida das pessoas. É por isso que a gente pode vir a Cristo como está, porque a graça de Deus que nos alcança como estamos, aonde estamos, nas nossas lutas, nas nossas dúvidas, na nossa incredulidade, no nosso ódio, na nossa maledicência, em todos os nossos pecados, é a graça também que vai nos transformar. É a graça também que vai atuar em nossa vida, transformando-nos assim como fez na vida do apóstolo Paulo. É esta graça, este favor imerecido que salva e que também nos acompanha, que nós pregamos, que nós ensinamos, que nós vivemos. É assim que a Igreja de Cristo existe para poder propagar o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo é aquela pessoa que foi transformada. Ele mesmo vai afirmar que as pessoas que o conheceram começaram a afirmar que nós só sabemos dizer que aquele que nos perseguia agora está pregando a fé que perseguia. Houve uma transformação. Houve uma eficiência da graça em sua vida. Isso deve servir para nós quando nós pensamos em nossa vida. A graça de Deus nos alcançou naquele momento em que desvendou aos nossos olhos o amor de Deus, a salvação que há em Cristo Jesus. A graça de Deus é eficaz para nos fazer caminhar daqui para frente, de olharmos para o nosso passado e ainda que sejamos movidos ou tenhamos na nossa lembrança quão pecadores fomos, tenhamos ainda na nossa lembrança os pecados que cometemos no passado. Como Paulo fala, eu fui perseguidor, isso não se apagou da minha existência, da minha história, mas a graça de Deus para comigo não foi inútil. Ela transformou a minha vida. E a graça de Deus, esse favor imerecido, é o que promove no coração de Paulo esse mover, que promove no coração de Paulo esse desejo de servir, esse desejo de glorificar a Deus com a sua vida. Porque essas ações que Paulo vai destacar na sua segunda carta especialmente, sobre todas as suas lutas, os seus sofrimentos, os problemas tanto concretos quanto interiores da sua alma,
ele vai falar que todas estas coisas, elas foram feitas porque ele percebeu a graça de Deus e deu uma resposta de amor, de gratidão, de reconhecimento, de louvor a Deus. Então, quando ele fala ali no capítulo 11 de 2 aos Coríntios e emenda com o capítulo 12 para lembrar que diante de todas as lutas, as circunstâncias da sua vida, a graça de Cristo lhe bastou. Foi o que ele aprendeu de tudo isso. E é assim que nós precisamos aprender a caminhar. Diante de todas as circunstâncias, diante de todas as nossas lutas, em primeiro lugar, precisamos da graça que abre o nosso olhar, que desvenda o nosso olhar, o amor de Deus, a salvação de Deus. Em segundo lugar, precisamos da graça de Deus para caminhar. E lembre-se, a graça de Deus não é inútil, não é ineficaz. A graça de Deus é o que funciona, é o que nos salva e é o que nos faz perseverar, é o que nos sustenta na caminhada cristã. Eu queria lembrar a você, como já disse nessa palavra, que é desta graça que falamos, é esta graça que proclamamos, é nesta graça que vivemos, no favor imerecido de Deus, que nos alcançou nos nossos pecados, na nossa condição e que vai conosco diante das nossas circunstâncias e ali nos sustenta. Glórias a Deus que nós temos o seu favor imerecido. Não o recebemos porque merecemos. Ele é imerecido. Ele vem porque Deus nos ama. Isso faz parte do seu ser, se relacionar conosco a partir da sua graça. Eu quero convidar você a colocar o seu coração, colocar diante de Deus todas as circunstâncias da sua vida nesta noite, neste momento, diante de Deus e falar: Senhor, me envolve com a tua graça. Abre os meus olhos para perceber o teu amor. Senhor, venha ao meu encontro e derrama esta graça neste momento difícil que eu vivo e me sustenta. Sustenta a minha fé, fortalece a minha fé, me faz vitorioso sobre tudo isso. Eu quero orar com você. Fecha os teus olhos. Pai querido, nós louvamos o teu nome porque o Senhor se relaciona conosco, não baseado nos nossos méritos, nas nossas ações, também não pelos nossos pecados, mas baseados no seu favor imerecido, na sua graça, no seu amor gracioso. E é por isso, ó Deus, que nós voltamos diante de Ti, nós insistimos diante de Ti, buscando, ó Deus, mais uma vez, que a Tua graça nos alcance, nos envolva e, ó Deus, nos cure, mesmo sem sermos merecedores. Ó Deus querido, que nós possamos viver pela graça e ter este testemunho a todo aquele que precisar entender isto, que a sua graça para conosco não é inútil, antes nos move, ó Deus, na sua direção, na direção do outro, para proclamar a tua graça. Ó Deus, ouve a nossa oração. É nosso pedido no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus te envolva. Nós oramos no nome de Jesus, aquele que é a manifestação mais concreta da graça de Deus. Que a graça de Deus, então, envolva a sua vida, o seu coração, a sua mente e produza na sua vida os frutos que glorificam o Pai. Até nosso próximo encontro. Deus te abençoe.